Oi, pessoal. Como vocês sabem, né? Sou Priscila Almeida e vamos dar continuidade aqui a essa série de vídeos com resumos, em formato de mapa conceitual do livro Manual de Linguística, organizado por Martelota, na sua segunda edição, nona reimpressão, 2022. Hoje nós vamos dar sequência no caso, ao capítulo 9 do livro, com o tema da sociolinguística. Vale salientar que, para chegar nesse vídeo, para acessar esse mapa conceitual, é importante que tenha sido feita uma leitura integral do capítulo, tá bem? Então, vamos iniciar aqui as considerações em relação à sociolinguística. Então, a sociolinguística, ela estuda a língua em seu uso real, levando em consideração as relações entre a estrutura linguística e os aspectos sociais e culturais de produção linguística. Então, como o nome já diz, sociolinguística. Então, o seu uso de forma a considerar os aspectos sociais envolvidos nessa produção. Para a sociolinguística, a língua é uma instituição social e, portanto, não pode ser estudada como uma estrutura autônoma, independente do contexto situacional, da cultura e da história das pessoas que a utilizam como meio de comunicação. Então, para a sociolinguística, não tem como fazer uma separação, né, da língua em relação a esses aspectos sociais, tá, do seu uso. Para a sociolinguística, a variação não é vista como um efeito do acaso, mas como um fenômeno cultural motivado por fatores linguísticos e extralinguísticos de vários tipos, tá? Então, a variação, ela acontece não de forma aleatória, mas considerando aí esses fatores que vão estar motivando tanto linguística como extralinguisticamente. A língua é uma estrutura maleável que apresenta variações, mas há muitos elementos gramaticais, fonéticos e léxicos que são comuns às variedades de uma língua, tá? Então aqui a gente vê que a língua ela não é estática, ela é maleável e vai apresentar aí sim essas variações, eh, não apenas gramaticais, mas fonéticas, léxicas, ok? Para a sociolinguística, o indivíduo inserido numa comunidade de fala, partilha com os membros dessa comunidade uma série de experiências e atividades. Daí, resultam várias semelhanças entre o modo como ele fala a língua e o modo dos outros indivíduos. Então, mais uma vez, reforçando esse caráter social, né, da sociolinguística, que analisa o indivíduo mais dentro de uma comunidade, dentro de uma estrutura social, tá? E também, né, para a sociolinguística, ela tem como objetivo tanto descrever o que ocorre nas diferentes comunidades de fala, tendo em vista diferentes fatores linguísticos e extralinguísticos, como dar explicações relativas a tendências de mudança. Então, ela tem esse objetivo de descrever e também de explicar, né, quais seriam aí as tendências que influenciam nessas mudanças ou nessas variações linguísticas. Então, vamos seguir agora para a parte teórica, né? Então, a gente viu essa parte esquerda inferior do mapa conceitual. Vamos para a parte central inferior do mesmo. E vamos conhecer um pouquinho o que William Labov, né, vai trazer em relação à sociolinguística. Então, Labov vai trazer essa ideia da sociolinguística variacionista. Para tanto, né, nós precisamos entender o que seria uma variante. Então, a variante, né, é um termo utilizado para identificar uma forma
que é usada ao lado de outra sem que se verifique mudança no seu significado, tá? Então, por exemplo, a variação nos pronomes pessoais de primeira pessoa do plural. Se eu utilizar, né, pronomes de primeira pessoa do plural, se eu usar nós falamos e se eu usar a gente fala, são variações para a mesma construção, né? Para pronomes pessoais de primeira pessoa do plural. Eu vou estar relacionando a essa pessoa, né? A esse pronome pessoal, de forma variada, de forma diferente. Porém, o seu significado vai se manter intacto, não vai ter alteração no significado. A pessoa que me escutar vai entender do que eu estou falando, né? Do que se trata. E seguindo aí com essa ideia de Labov, ele fala que a mudança linguística é impossível de ser compreendida fora da vida social da comunidade em que ela se produz, pois pressões sociais são exercidas constantemente sobre a língua. Mais uma vez, esse caráter social da sociolinguística. Então, essa mudança ela não pode acontecer, ela é impossível. Então, olha o termo que ele usa, né? Ela é impossível de ser compreendida fora da vida social, né? Então, essa mudança, por exemplo, essa variação do uso do pronome, ela vai ser compreendida dentro de uma comunidade, dentro de um grupo que vai entender esse uso, certo? Aí nós vamos seguindo aqui, como eu já falei para vocês, o mapa ele é feito de forma horária, então vamos subir aqui, seguir com essas definições de sociolinguística. Então, seguimos aqui, né? E cabe ao sociolinguista descobrir os contextos que favorecem a variação. Então, a gente viu que é um dos campos de atuação da sociolinguística, né? Então, observar essas variações. E cabe ao sociolinguista entender, né? Tentar descobrir o que é que vai favorecer, tá? Essa variação, quais são esses contextos. E para isso, né, ele vai analisar na fala de um mesmo grupo de falantes, né? Então, ele pode analisar a fala de um mesmo grupo social de falantes e também entre grupos distintos de falantes, divididos segundo variáveis convencionais. Então, ele pode fazer uma segmentação, tá? De acordo com o sexo da pessoa, do informante, a idade, a escolaridade, a procedência, a etnia, o nível socioeconômico. Então, ele pode fazer essa análise relacionando essas variáveis convencionais, ok? Pode fazer no mesmo grupo, né, respeitando aí a sexo, idade, escolaridade, no mesmo grupo, ou grupos divididos de acordo com essas segmentações. Seguindo sobre a questão das variáveis, dessa variedade sociolinguística, vamos observar quais são as variáveis linguísticas apresentadas nesse capítulo. Lembrando que é um capítulo introdutório, nós não vamos ter aqui uma abordagem mais específica, mais aprofundada, apenas conceitos básicos, ok? Então, as variáveis linguísticas, elas podem acontecer no caso de verbo, por exemplo, com a vogal temática, indicadora de conjugação, então, vogal temática A, E, I, O, e também no caso da classe modo temporal. Então, modo, tempo, como nos casos de infinitivo e subjuntivo, tá? Então, essas variáveis linguísticas podem acontecer no nível do verbo, pode acontecer também na classe sintática da forma em R, tá? Então, verbo, nome, adjetivo, entre outros, tá? Então, essa variação sintática nessa análise das variáveis linguísticas. Também a variável de extensão.
Então, qual é a extensão aí desse segmento? É um monossílabo, é um dissílabo, é trissílabo, polissílabo, tá? Então, essas são algumas das possibilidades de análise sociolinguística em relação a variáveis linguísticas. E também temos aqui as variáveis extralinguísticas, que podem ser de idade, onde há a possibilidade de classificação entre criança, jovem, adulto, velho, ou criar-se aí uma escala de idade. Também em relação ao gênero masculino ou feminino, que no caso está aqui colocado para nível de análise extralinguística, ok? Seguindo agora para a parte de finalização dessa temática do capítulo 9, nós vamos ter aqui os tipos básicos de variação linguística. Então, quais são os tipos básicos de variação? Nós podemos encontrar a variação regional, que seria as distâncias espaciais entre cidades, estados, regiões ou países diferentes. Então, a variação por região. A variação social, que vai estar associada a diferentes grupos socioeconômicos. A variação de registro, como grau de formalidade do contexto interacional ou do meio usado para a comunicação. Então, grau de formalidade, se é mais ou menos formal, qual contexto se insere, né? Então, a parte do registro de fato, ok? E, finalizando aqui, nós vamos observar os aspectos teórico-metodológicos apresentados, né, no capítulo 9 sobre a sociolinguística. Para isso, nós vamos ter aqui três principais teóricos, que é o Heinrich, Labov e Herzog, que vão trazer aí o estudo clássico da sociolinguística. Para esse estudo, os fatores universais limitadores da mudança e variação, que possam ser sociais ou linguísticos. Então, esses fatores eles vão ser analisados, podem ser analisados. O encaixamento das mudanças no sistema linguístico e social da comunidade. A avaliação das mudanças em termos dos possíveis efeitos sobre a estrutura linguística e sobre a eficiência comunicativa. Né? Então, avaliar essas mudanças, desses possíveis efeitos, né? da estrutura, e, no caso, como é que essas mudanças, essas variações, elas podem afetar a eficiência da comunicação. Lembrando que nós estamos analisando um capítulo de um livro que fala, né, sobre linguística. Então, como já vimos inicialmente, a linguística ela é uma ciência que estuda a linguagem. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui está relacionado com linguagem, com comunicação, certo? Também com a transição e o momento em que há mudança intermediárias. Né? Então, vai analisar essa questão aí social, né, dessas mudanças, quando ocorre, por que ocorre, tá? Se existe um padrão para essas alterações. A implementação da mudança, estudo dos fatores responsáveis pela implementação de uma determinada mudança. Então, mais uma vez, entender, né, como essas mudanças ocorreram, como foram implementadas, e, para isso, né, tentando aí explicar, tendo uma explicação para o fato de que a mudança ela ocorre numa língua e não em outras, ou na mesma língua em outros momentos. Tá? Então, fazer essa análise não apenas da língua pela língua, mas a comparação com outras línguas e também em relação a momentos históricos, né? Se isso acontece é, hoje e acontecer da mesma forma no passado e vice-versa, tá bom? Então, aqui fechamos essa parte revisional do capítulo 9 do livro. Como já falei anteriormente, esse mapa conceitual, vou deixar o link dele na descrição do vídeo, para poder ajudar vocês nessa parte de revisão, de estudos mais aprofundados sobre o tema.
tá bom? Então é isso. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.